nossa pausa para o café hoje é possível graças a Ana Beatriz. Ana Beatriz, presidente do Sintra, né, sempre acompanhando as questões aí do universo da tradução e as suas preocupações também com a interpretação comunitária. Damiana, você precisa urgente trazer alguém, dar voz, alguém que trabalha com o crioulo haitiano. E eu falei, Ana, faz tempo que eu tô querendo isso, mas eu não consigo agir. Pois eu tenho uma pessoa, pai, veio e a gente conversou. E Jaqueline, eu tô muito feliz por você ter aceito o convite e por você estar aqui com a gente. Então, hoje é uma alegria para nós recebermos a tradutora, intérprete, professora também, Jaqueline Ogéia. Seja muito bem-vinda à Voz do Tradutor. Muito obrigada, Damiana. Enfim, todo o pessoal da Sintra. Na verdade, é a gente que agradece. Você, como tradutora, você sabe as nossas barreiras que a gente tem enfrentado e o fato de estar representando o crioulo haitiano. Eu fico muito contente, estou muito agradecida por isso, do fundo do meu coração, e eu falo não só em nome da Algeia Traduções, mas eu falo em nome dos imigrantes haitianos. Então, estou muito grata por essa oportunidade. Estamos aí. Jaqueline, hoje eu acho que vai ser uma pausa para o café aqui, que eu já deixei meu papelzinho aqui, porque eu acho que vai ser uma aula, né? Porque eu muito pouco sei sobre o crioulo haitiano, e eu acredito que tanto eu como os ouvintes também vão aproveitar para aprender com você um pouco mais sobre essa língua. Mas antes eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é a Jaqueline? Como que a Jaqueline aprendeu crioulo haitiano? E como a Jaqueline foi parar na tradução? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória para nós. Então, na verdade, tudo está ligado com o terremoto de 2010. 2010, eu acho que o Haiti veio à tona no mundo, né? É, Foi uma tragédia, mais de 240 mil pessoas mortas. E a partir daí começou a migração para o Brasil, porque o Brasil abriu as portas, né, para os imigrantes haitianos. Nesse período, eu morava no Espírito Santo. No final do Espírito Santo, eu sou paulista, capital, mas morava no Espírito Santo e recebi um convite de vir aprender o idioma crioulo do Haiti no sul, mais especificamente no Paraná, na cidade de Cascavel. E recebi essa informação, o convite, abracei, tanto eu quanto a minha irmã, e viemos. Chegamos, fizemos o curso, só que tem um detalhe: qualquer idioma, para você pegar mesmo o idioma, você tem que praticar. Então não fazia nenhum sentido eu aprender o idioma e voltar para a minha realidade. Não fazia sentido. Se eu quisesse mesmo colocar o idioma em prática, eu teria que falar. E aqui no Sul, em Cascavel, tinha muitos haitianos. Então a gente se entregou, né? A gente amou a forma como a história dos imigrantes, tudo que eles passaram no terremoto. A gente sofreu com eles, as histórias que a gente ficou sabendo, a gente sofreu, a gente sentiu a dor deles. E desde 2013 até hoje, a gente trabalha com os haitianos, com a língua crioulo do Haiti. Só que tem um detalhe em relação ao crioulo haitiano, né? As pessoas, mas que idioma diferente, né? A palavra é diferente. Crioulo, as pessoas acham que crioulo é a nacionalidade, não é. Haitianos, e o nome do idioma é crioulo do Haiti. Por que crioulo do Haiti? Porque tem mais de 9 tipos de crioulo. Tem o crioulo de Guiné-Bissau, tem o crioulo de Guadalupe, tem o crioulo das Ilhas Maurício. Então, tem vários tipos de crioulo. E o Haiti, por fazer parte de uma ilha caribenha, belíssima por sinal, né? O Haiti é uma ilha, uma metade é República Dominicana, a outra metade é o Haiti. Então, por isso que o nome é crioulo do Haiti, do país haitiano, do país Haiti. Esses E diferentes crioulos se entendem ou são completamente diferentes? são diferentes, inclusive tem alguns tipos de crioulo que parecem muito com português. Sim. E o crioulo, o idioma crioulo do Haiti, na verdade, ele é uma junção, porque como o Haiti foi colonizado pelos franceses, então a raiz dele é o francês.
Mas a gente pode dizer que o crioulo haitiano e o francês são iguais? Não. São idiomas completamente diferentes, totalmente diferentes. Se você pegar um áudio do crioulo e um áudio do francês, você vai falar assim: meu Deus, o que que é? Totalmente diferente. A raiz, a gente pode dizer que os verbos são do francês. Então, o que que o Haiti fez? Na época da Revolução, eles queriam se tornar independentes da França, então eles criaram um dialeto, que é a junção do francês com o dialeto africano. Aí surge o crioulo do Haiti. Um idioma único, único, porque é o único lugar do mundo que fala esse tipo de crioulo no Haiti. Então não é um idioma comercial. Ah, mas os haitianos falam francês? Não, eles falam crioulo do Haiti. Ah, dentro de casa, eles conversam que idioma? Crioulo do Haiti. Eles brigam com o crioulo do Haiti. Eles mandam mensagem para a família no crioulo haitiano. Então, eu acho que o crioulo do Haiti ele entrou nesse grupo de línguas raras, né? Mesmo porque é falado apenas numa localidade que é na ilha do Haiti. Você acaba de quebrar um mito, porque o que eu percebi dentro desse universo da imigração é que, assim, os haitianos, não, eles falam francês também, eles falam francês, né? E aí eu falava, nossa, será que eles têm duas línguas, né, maternas, né? Porque a gente tem casos, por exemplo, aqui no Paraguai, muitos colegas aí paraguaios falam guarani e o espanhol. Então, são duas línguas que vão correntes dentro de casa, no trabalho e tudo mais. Agora, não, a língua materna é o crioulo do Haiti. A língua materna é o crioulo do Haiti, crioulo haitiano, é a língua deles. Porém, nas faculdades, o haitiano que tem a chance de fazer uma faculdade lá em Porto Príncipe ou qualquer outra cidade, Aquimela, enfim, qualquer outra cidade do Haiti, as faculdades, elas são realizadas em francês. Então, o grupo que tem a chance de fazer uma faculdade comunica-se em francês, mas a língua materna de dentro de casa é o crioulo. Tanto que, se o haitiano ele faz a faculdade, ok, lá na faculdade ele vai estudar o francês. Porém, quando ele chega dentro de casa, com a família, é o crioulo haitiano. Interessante, você já matou aqui vários mitos que existem, né? Não, ele é haitiano, quer dizer, não por ser haitiano, obrigatoriamente ele sabe o francês, né? Agora, Jaqueline, você foi lá estudar assim do nada, você já tinha uma formação na área de letras, qual que foi o seu interesse de falar, vou abraçar esse idioma? Então, o fato da gente ter conhecido tanta gente querida, ter abraçado essa dor dos haitianos e ter visto a dificuldade que eles tinham, né? A gente resolveu se dedicar. A minha formação, eu sou na área de informática, processamento de dados, mas, porém, eu tive que entrar na área de tradução, licenciatura de tradução e interpretação, justamente por causa disso. E a partir daí, de 2013, a gente tem se dedicado ao idioma, né? E é uma esfera, é um mundo que nunca termina, porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tentando se comunicar de forma que a pessoa receba a informação de forma clara e precisa. Então é um universo que não para, nunca, né? Então a gente está sempre aprendendo. Qual foi a sua impressão quando você começou a estudar o idioma? O que que te marcou mais que te cativou como algo mais interessante? Porque eu, assim, a gente sempre tem uma história, né, com um idioma. Eu, com o espanhol, quando eu conheci Pablo Neruda, eu falei, não, eu preciso aprender espanhol suficiente para ler Pablo Neruda no original. Quer dizer, não parei até hoje, mas foi uma mola propulsora, né? Tinha toda aquela questão do acidente, que foi o terremoto, foi uma coisa horrível. Na época, eu cheguei a visitar o Missão Paz aqui de São Paulo, e a gente também tinha acesso a essas histórias. Queria até mandar um abraço para o nosso colega tradutor de espanhol, o Vitor Gonçalves, que é muito envolvido com os projetos do Missão Paz, que eu conheci através dele. É algo motivante, mas pessoalmente, teve algo assim da língua, a musicalidade, alguma coisa que te encantou para chegar, né? Porque aprender uma língua para se comunicar é uma coisa, para traduzir é outra, né, Jaqueline?
Sim, teve dois episódios. O primeiro episódio foi quando, logo no início, quando a gente estava tentando se comunicar com os haitianos, quando a gente chegava e falava um bonjour, um bonsoir, que Jean-Yé, meu Deus, eles abriam um sorriso, eles ficavam numa alegria. E era o início, a gente não sabia se comunicar, mas eles ficavam tão agradecidos de pelo menos uma apresentação, um cumprimento, a gente conseguir falar no idioma deles. E esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, teve um episódio de uma família que tinha acabado de chegar no Brasil, e era uma família com quatro, cinco crianças. E uma das crianças estava precisando de alguns cuidados médicos e a gente acompanhou essa família. Ok. O tempo passou, ela conseguiu tratamento médico, resolveu aquele problema de saúde, uma família grande. Depois de um tempo, esse pai, esse chefe de família haitiano, um dia, 9 horas da noite, ele bateu na minha casa. Eu falei assim, uai, eu não tinha, não tenho, não dou endereço, né? E ele conseguiu o meu endereço. Foi à noite e queria contar uma novidade. Com os olhos lacrimejando, esse haitiano disse: Olha, eu vim aqui te dar uma notícia, consegui entrar numa faculdade de direito. E a primeira pessoa que eu queria que vocês que soubessem disso era vocês, eu e minha irmã. Ai, foi tão bonito ver isso. É pelo fato de ter conseguido uma oportunidade de estudar melhor? Sim, mas saber que você é importante, né? Dar uma notícia dessa e saber que você faz parte da família, da história dele, dessa família aqui no Brasil, é muito bom. E é aquilo que eu sempre falo, é uma questão de dignidade humana, de respeito, de empatia. Como é que eu gostaria de ser tratada num outro país? Então, é isso que a gente gosta, quer dispensar para os imigrantes haitianos. Então, esses dois fatos me marcaram. Eu sou muito grata por isso, eu lembro disso com muito carinho, e foi isso que deu pontapé para a gente ingressar no crioulo haitiano. Porque, como não é um idioma comercial, quem é que tem interesse em aprender esse idioma? Não é comercial. Não tem. Não é como o inglês, como o francês, como o chinês, o espanhol, que são idiomas comerciais, são falados em vários países. E o crioulo haitiano não tem isso. Então, foi esses dois motivos que deram impulso para a gente ingressar nessa carreira. E quem foram seus professores? Porque, assim, era tudo mato no Brasil, né? Agora sim, né? Com a chegada, já temos imigrantes que falam bem o português, que já se adaptaram. Mas quando você começou a estudar, como que foi montado esse curso, né? Era um haitiano? Era alguém que, é um brasileiro que já tinha estudado? Como que funcionou isso? Conta pra gente. Inclusive, os meus dois professores são dois grandes amigos que eu tenho. Hoje estão lá em Santa Catarina, o Rodrigo e a Irene. São duas pessoas que aprenderam o idioma lá em Manaus, porque na rota dos haitianos pelo Brasil, eles entravam por dois caminhos, ou Acre ou por Manaus, ali no Amazonas, né, Tabatinga. E eles moravam lá naquela época, aprenderam o crioulo haitiano lá, e logo veio para cá e nos tornamos amigos. Nós somos amigos do casal, amigos de trocar mensagem pelo WhatsApp, quando eu tenho dúvida, prof, como é que é isso? E foi assim que foi o início aqui em Cascavel. E foi dentro da universidade? Como que foi? Foi um Não, projeto? Não. Eles resolveram iniciar. Foi uma foi um iniciativa desse projeto, casal. foi um projeto totalmente fora da área que a gente trabalha e estuda hoje, totalmente diferente. A gente faz um trabalho, faz ainda, né? E eles também faziam na época um trabalho voluntário com imigrantes, incluindo seneganeses, africanos de Senegal e haitianos também. Legal. Você falou que depois você decidiu fazer a faculdade, né, de tradução, que também é um espinho aí. Tem muita gente que vem de outras áreas para atuar na tradução, e fala, ah, mas eu vou fazer outra faculdade, ah, não sei o quê, não sei o quê. Por que você sentiu essa necessidade? Você acha que a faculdade, uma segunda graduação, agregou? É, tenta dar uns detalhes dessa sua sensação de
Ah, por que você entrou na faculdade e era o que você imaginava? Como é que foi essa sua experiência de agora eu vou ser tradutora? Então, ainda estou em curso, ainda estou, né, na etapa de estudo, ainda não terminei. Mas por que que eu vi essa necessidade? O principal motivo foi que eu não queria que o crioulo haitiano ele fosse diminuído por não ter uma graduação específica. Esse motivo, eu não queria que ele fosse diminuído. Eu gosto muito do idioma, eu gosto muito dos imigrantes, e eu achei, não, vamos fazer a coisa como tem que ser feita para que ela tenha o mesmo nível do inglês, do francês, do espanhol, do árabe, do mandarim. Então, vamos fazer a coisa chegar no mesmo nível. E o que que você está sentindo do curso? Então, é uma realidade, como eu tenho graduação em outro ramo totalmente diferente, é uma realidade nova, né? Eu estou agregando muito em relação à tradução, técnicas, as matérias. Então, para mim, está tudo sendo muito novo e eu só tenho a agradecer, porque a tradução foi uma realidade que foi apresentada de 10 anos para cá de uma forma, mas a teórica é uma realidade, a prática é outra. Então, quando você consegue juntar as duas, né, a gente só ganha. É outra sensação, né? Porque você também tem um embasamento na hora de tomar decisões e você trabalha com assuntos bastante sensíveis, né, Jaqueline? Sim, inclusive a gente tem um contrato, nós trabalhamos num hospital, prestamos serviço num hospital universitário, a gente também tem contrato com a faculdade daqui da cidade. E é um serviço importante porque quando se fala de tradução na área médica, né, a gente tem vidas aí relacionadas. Então, quando você chega até o hospital e precisa traduzir para um haitiano, o que que é uma traqueotomia? Então, você vai ter que apresentar no idioma dele e explicar para ele, e aquilo é importante, porque a partir daí ele vai entender o diagnóstico, ele vai poder fazer um tratamento de forma adequada, ele vai saber o que que ele tem, o que que ele não tem. Então, é uma área delicada e que é extremamente importante e necessária no Brasil. Imagina o número de habitantes que a gente tem, imagina o número de imigrantes. Para você ter uma ideia, Damiana, de 2010 a 2017, entraram no Brasil mais de 93 mil imigrantes haitianos. Isso em 2017, porque o último censo a gente ainda não tem o resultado, mas pode colocar esse número aí, olha, é quase o dobro disso. Então, são muitos imigrantes haitianos necessitando desse serviço. Que é bom lembrar, apesar deles já estarem aqui um tempo e já aprenderem o português, gente, imagina você ter uma preocupação com o seu estado de saúde, né? A diferença de você ter um serviço como que a Jaqueline presta, de acesso à informação na sua língua materna, né, do que numa língua estrangeira, que eles não dominam bem, e a medicina tem nomes complicados, né? Sim. Eu já estou pensando aqui a dificuldade também de acesso a material técnico no crioulo haitiano, porque a gente tem que pensar que as bibliotecas lá com terremoto, né? Não sei se existe material online, como que você tem acesso para montar os seus glossários? É, porque é complicado esse acesso ao material. É diferente, como você falou, das línguas comerciais, que eu entro lá numa livraria, falo, eu quero um livro sobre, né? E como que você, que ferramentas que você usa para lidar com esse vocabulário mais tenso? Então, é um trabalho extremamente delicado e trabalhoso. Por quê? Porque somos em duas. Então, o que que a gente tem que fazer? Trabalho de campo, pesquisa. E o interessante é que o material que a gente tem até agora é montado por nós e pelos profs. Então, por exemplo, no hospital a gente dá curso, a estrutura que o hospital está montando é realmente elogiável. Eu tenho muito que agradecer toda a direção da faculdade, toda a direção do hospital universitário, porque
eles, além disso, eles estão capacitando os funcionários, os servidores, para lidar com a cultura e com o idioma haitiano. Então, tem muito a agradecer a toda a direção. Mas o que que acontece? Todo o material a gente tem que produzir, porque, como você falou, não tem. A gente não tem como chegar numa livraria e pegar um dicionário português, crioulo haitiano. Não, não tem. Eu tenho posse de apenas um dicionário e foi muito difícil conseguir isso. Então, tudo que a gente tem até agora foi produzido em campo. Então, é um trabalho muito delicado, trabalhoso, e é por isso que a gente tem se dedicado, né? Para que não entre informações que não são fiéis à realidade. Então, a gente visita famílias de haitianos, a gente pergunta para os haitianos, a gente liga, a gente faz chamada, a gente quer saber o termo, como é que funciona isso, para transmitir a realidade. Uma coisa que eu também senti, Jaqueline, que existe esse paradigma, vamos dizer assim, um estigma de que todo imigrante ele é um coitado, ele não tem profissão, ele não tem. E eu queria que você abordasse um pouco até para a gente matar esse estigma, né? Que são pessoas que têm uma vida, têm uma história, têm uma formação, que tiveram que sair do seu país porque realmente não existia condição de viver ali naquele momento. É diferente de eu falar, ai, deixa eu ver aqui, ai, ano que vem eu acho que eu vou mudar para Argentina, acho que eu vou mudar para Portugal. Não é uma coisa planejada, é você se ver numa situação trágica que você precisa dar condições básicas para sua família e você precisa sair, né? Queria que você abordasse um pouco sobre esse estigma, porque nós temos médicos haitianos, nós temos engenheiros haitianos, advogados haitianos, e que têm dificuldade de ingressar no mercado porque não domina o idioma do país que os recebeu, né? Sim. E isso é bem interessante no caso dos haitianos, porque as pessoas já têm um preconceito formado sobre o Haiti. E uma outra coisa que as pessoas têm o costume de fazer é ligar o Haiti com a África. Ah, é um povo negro, então todo mundo acha que o negro só tem na África. Não é. O Haiti está no Caribe, uma região belíssima. A África é belíssima. Mas o que que acontece? A Ah, situação e só fazer um parênteses aqui, gente, a África é um continente, tá? Com muitos países, com culturas diferentes e línguas diferentes, tá? Então, porque também as pessoas, lá na África, a África é muito grande, é muito vasta, né? Então, também já vamos matar outro paradigma aqui, Jaqueline. eu tive recentemente de férias num país africano e eu voltei quase chorando, porque eu queria ficar. Porque a África é belíssima, eu sou apaixonada. E quero voltar, mas quero voltar um mês, não, quero ficar no mínimo 3 meses. Aí Mas depois você passa umas dicas, porque eu tenho uma lista de lugares na África que eu gostaria de conhecer, porque como eu trabalhava na Unesco, meu diretor sempre ia e ele aham, trazia muitas coisas para mim. Eu, nossa, que vontade, que vontade. Eu estou sempre em contato com o pessoal do CLUTRAD, que é a Associação dos Tradutores lá, da África, mas que eles estão em Angola, né? E eu aham, falo, ai, gente, eu quero conhecer Angola, eu quero conhecer Moçambique, eu quero conhecer tudo, eu quero conhecer um pouco das raízes do Brasil também, que a gente tem um lógico. pezinho lá, né? Sim, Dois, né, acho, já, né? Tem muita coisa de influência da nossa cultura, da nossa língua, em lugares maravilhosos e coisas novas para a gente aprender. As pessoas pensam novo continente, vou conhecer outro continente, Europa. Gente, o mundo, ó, pega um mapa, olha como ele é grande, como tem tantas coisas, né? sim, Então, depois você me passa dicas, porque sim, eu com já fiquei certeza. aqui com vontade, hein, Jaqueline? Mas o que que acontece em relação a um preconceito que existe em relação aos imigrantes haitianos? É que, lógico, o país está sensível economicamente, sim, mas os imigrantes que estão vindo para cá, eu conheço engenheiros, eu conheço médicos, eu conheço psicólogas, professoras, até diretora de um colégio eu conheci aqui em Cascavel. E eles vieram por quê? Depois do terremoto de 2010, muita coisa mudou.
Em relação ao trabalho, à moradia, eu conheço famílias que perdeu pessoas que ficaram debaixo do escombro durante muitos meses, que não conseguiam retirar os porcos. Como é que eles vão retomar a vida? E o Brasil, ele fez um acordo com a Haiti. Então, por isso que muitos profissionais, graduados vieram para o Brasil num recomeço. E chegam aqui, eles enfrentam algumas barreiras. Por exemplo, um diploma haitiano, para ser reconhecido aqui no Brasil, ele vai ter que recomeçar o processo todo novamente. É o caso dessa família que eu citei no início. Ele tinha graduação no Haiti, mas ele teve que começar uma faculdade aqui, de direito. Hoje ele exerce a função. Então, é uma barreira também, é uma dificuldade que os imigrantes, eu digo imigrantes de forma geral, não tenho muito conhecimento sobre os outros países, não posso falar, mas normalmente é uma barreira que se encontra, né? Para poder ter a graduação aqui, ser reconhecido, trabalhar na área. Então, o povo haitiano, ele começa do zero. Chega aqui no Brasil e ele tem que começar do zero. É complicado a partir do momento que o Brasil faz um acordo para receber as pessoas, então por que, né, não considerar e não se lembrar desses detalhes, né? A gente tem também outras dificuldades, por exemplo, não temos tradutores juramentados, né, em crioulo haitiano português. E aí tem que se nomear alguém ad hoc. Quem é essa pessoa? Também nós estamos enfrentando muito esse problema aqui em São Paulo. Você Inclusive, já foi nomeada ad hoc para eu exercer? sou, eu sou tradutora DOC já por muito tempo, por muitos anos. Tanto eu quanto a minha irmã, nós somos a DOC. E eu estou numa troca de e-mails já por anos, não é por meses, por anos, com o DREI, com as juntas comerciais. Por quê? Porque eu estou tentando mostrar que o crioulo haitiano precisa de tradutores juramentados. Ah, mas e o francês? O francês é um idioma, o crioulo do Haiti é outro. Inclusive, eu já cheguei, Damiana, a entrar em contato, eu falei com o consulado do Haiti lá em Brasília. Eu tive que entrar em contato com eles, né? Para ver se eu conseguia algum tipo de ajuda, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu estou lutando sozinha, entendeu? Eu estou lutando sozinha. Todo mundo acha que para traduzir o crioulo precisa, tem que ser um tradutor do francês, mas a gente está falando de um outro idioma. Quer dizer, os documentos deles estão redigidos no crioulo haitiano. Tem documentos tanto no francês quanto no crioulo. Tem dos dois. Então, o que que acontece? Quando tem um documento no francês, um tradutor juramentado do francês traduz. E quando tem um documento no crioulo haitiano? Aí eu tenho que fazer todo aquele trâmite de tradutor ad hoc, taxa, diário oficial, aquela coisa toda, né? Super burocrática que agora também vamos começar a enfrentar com o persa, né? Que o pessoal que está chegando do Afeganistão chega com a documentação em persa, né? Então, são coisas que muitas vezes a gente não pensa, né, a respeito, mas que são problemáticas existentes, e a partir do momento que o Brasil abre as portas, ele tem que pensar nesses detalhes também. Né? Por isso que existe um PL de redação do senador Paulo Paim, tentando instituir o cargo do tradutor intérprete comunitário, que é um pouquinho diferente do juramentado, né? Que vai dar esse acesso a uma consulta médica, a uma questão que o imigrante precisa resolver na polícia, na prefeitura, enfim, uma informação que ele precise para a matrícula da criança na escola, né? Dar esse acesso a essa informação. Na pandemia, a gente sentiu, inclusive, pessoas que não procuravam ajuda médica porque não sabia que existia SUS. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chocada, porque Meu e Deus! realmente, como é obrigação, não é obrigação de ninguém saber, né? E então são questões muito delicadas, e que a gente precisa repensar. Eu sinto também que falta informação para a categoria profissional, Jaqueline. Então, nós que trabalhamos com as línguas comerciais, não deixamos de pensar nas línguas raras, na realidade das línguas raras, na realidade dos intérpretes comunitários.
Você se sente sozinha? Você e a sua irmã, vocês sentem que vocês fazem parte dessa categoria como um todo? Porque você falou bem aqui no começo, eu estou fazendo curso de tradutora porque eu sinto que o crioulo haitiano é diminuído. Você sente que você, como tradutora, intérprete do crioulo, você é diminuída com relação às línguas comerciais? Então, eu sinto às vezes que eu não sou ouvida. Eu acho que é essa expressão mais que mais se encaixa no que eu sinto. A gente já venceu muitas barreiras, muitas, graças a Deus. E tem muitas ainda para vencer. Mas às vezes eu tenho essa sensação de que eu não sou ouvida. Não sou ouvida. Para você ter uma ideia, eu tive uma reunião sobre o crioulo haitiano com um imigrante austríaco famoso, né? Um poder aquisitivo bem alto, bem famoso, crioulo austríaco, branco. E depois que eu tive a reunião com essa pessoa, ele ficou muito sensibilizado com a realidade do crioulo haitiano no Brasil e pediu: não me fala mais, que senão eu vou começar a chorar. Ele ficou muito sensibilizado. E logo no dia seguinte eu tive uma outra reunião e eu tive que citar o nome dessa pessoa para poder abrir portas para uma segunda reunião. Quer dizer, eu usei um imigrante branco, rico, austríaco, né? Porque a gente está falando de Áustria, Suíça, Alemanha, que é um, né? Para poder falar do crioulo haitiano. Olha o ponto que chegou. Então, às vezes, quando eu falo, sou tradutora e intérprete do crioulo haitiano, mas não é o francês? Mas eles não falam. Então, eu me sinto com a voz muito baixa ou então sem voz. Mas eu tenho muito a agradecer porque muitas barreiras já foram vencidas, muitas. Hoje a gente consegue formar material didático. A gente montou gramática, montou livro, a gente tem contratos, tem pessoas que querem procurar saber mais sobre como funciona a Algeia Traduções no Brasil, mas ainda tem muita coisa que precisa, né? Muitas barreiras que a gente precisa atravessar. Então, essa sensação, Damiana, que eu tenho às vezes, eu e minha irmã. É um caminho longo, né? Eu, Sim, assim, de verdade, eu gostaria de pedir aqui, já que a gente tem os ouvintes, né, dos tradutores aí ao longo do Brasil, é, nós precisamos começar a nos enxergar como categoria. Então, não é porque eu traduzo espanhol que eu só vou me relacionar com tradutores de espanhol e com o que existe do espanhol. Não é porque eu sou tradutora de inglês que eu vou me envolver com o inglês e só com o que existe do inglês. Eu acho que a gente tem que aprender com as outras categorias, que a gente vê que quando mexe com um médico, mexe com todos, independente se é geriatra, se é pediatra, se é neuro. Se mexe com um advogado, não importa se ele é civil, se ele é penal, se ele é a categoria se enxerga como categoria. E eu acho que a gente precisa aprender mais com essas outras categorias profissionais e enxergar os nossos colegas de línguas raras, que hoje aqui a gente está falando do crioulo haitiano, mas a gente tem aí as línguas orientais, que também são consideradas raras, a gente tem. Até as próprias línguas dos povos originários, que nós temos poucos tradutores, e nós temos que nos abraçar como categoria, né? Eu vejo da seguinte forma, Jaqueline, o que eu tento ajudar é abrir espaço para que você possa falar e que você sinta que você é ouvida, assim. e eu estou muito agradecida. De verdade, eu acho que é uma forma importante da gente abrir esse espaço. E assim, gente, viu coisas relacionadas, compartilha. Eu vejo os colegas compartilhando tanta tranqueira. Geralmente o compartilhamento é assim: olha que coisa horrível. Gente, eu não abro, juro pra vocês. Quando vocês me mandam coisa assim, olha, Damiana, que horrível, eu não abro, tá? Agora, quando vocês me mandam, olha, Damiana, isso aqui que legal, olha como isso aqui acrescenta, porque o algoritmo da internet, ele funciona assim. Quando a gente compartilha algo positivo, as próprias pessoas da rede ligadas à tradução começam a receber isso como sugestão.
Então, gente, a gente tem que compartilhar mais informação sobre o crioulo haitiano. A Jaqueline agora está montando um site, ela está com a empresa dela, com a irmã dela agora. Tem lá no LinkedIn a página da empresa, depois eu vou deixar o link. Vi uma publicação lá legal, matando um desses estigmas. Ah, vou compartilhar. Isso também é colaborar e dar voz, né? E eu tenho certeza, Jaqueline, que os ouvintes vão ficar ligados aí, né? E aprender também, aprender um pouco, entender um pouco, né? Abraçar um pouco da realidade desses colegas, né? Que também a gente tem que falar das dificuldades emocionais, né? Você falou né, dessa reunião que a pessoa ficou muito emocionada. Eu tô aqui me segurando também, porque quando tudo isso começou, né, o Vitor me avisou, falou, a gente está precisando de ajuda, tal. Eu fui lá e é uma imagem que eu nunca vou esquecer, assim, né, de ver, assim, as pessoas, eu não sei se por conta de tantas tragédias que a gente tem vivido, as pessoas estão ficando mais casca grossa, mas são humanos, são famílias, são pessoas que têm sonhos e tratadas assim como, vai aqui, vai ali, vai acolá. Então, também existe a necessidade de se trabalhar, separar um pouco a questão o emocional, porque eu acho que deve ser bastante desgastante em algumas Meu Deus. situações, né? Muito. E não tem como você ouvir, traduzir uma história, uma vida, sem tocar o coração. Não tem como. Para você ter uma ideia, eu vou contar um episódio bem rápido que eu tô levando para a vida. É uma haitiana muito querida que a gente ama de todo o nosso coração. Ela chegou no Brasil, enfim, a gente deu todo o suporte e um belo dia resolvemos contar ouvir a história dela. Resumindo, no terremoto, a filha estava na escola, estudando, o terremoto aconteceu, a escola caiu, matou todas as crianças. Essa mãe, amiga nossa, ela foi e sentou, chorou a morte da filha. E ali ficou dias, dias, tentando espantar, enfim, e o corpo da filha ali embaixo, junto com as outras crianças. E essa haitiana veio sozinha, deixou os outros filhos, deixou o marido, deixou todo mundo, veio para começar a vida. Agora eu te pergunto, como é que uma haitiana, como é que uma pessoa, homem e mulher, chega emocionalmente num país que não conhece nada nem ninguém, assim, que deixou tudo para trás e ainda perdeu um filho no terremoto? Como é que chega aqui? Aí chega aqui no Brasil e ainda tem que ouvir a frase: não, o imigrante que chegou, ele que tem a obrigação de aprender o português. Eu não discordo disso, mas quando a gente fala isso, a gente está tirando a nossa responsabilidade e está colocando toda em cima do imigrante. E eu? E a minha obrigação de mostrar empatia, respeito? Onde que fica? Eu vou tirar ela? Eu vou colocar lá? Damiana, a gente está vivendo uma crise mundial de imigração. Eu tive recentemente na Turquia. A Turquia, o que tem de imigrantes dos países vizinhos não tá no gibi. O Brasil está recebendo venezuelanos, haitianos, africanos, afegãos, sírios. Portugal está recebendo brasileiros. Os Estados Unidos. Então é uma crise mundial. E tem de aumentar, mas a gente precisa se preparar para ela. A gente precisa recepcionar de forma humana, respeitosa. E é isso que a gente procura. Precisa ter uma estrutura mínima, né? Porque a gente tem que pensar que essa chegada, ela é traumática. De Sim, pessoas que já estão traumatizadas de guerras, de situações, né, dessa tragédia que foi esse terremoto. São coisas muito impactantes que nós, às vezes, eu acho que, como nós brasileiros não passamos por nada parecido nos últimos anos, né, o Brasil não teve guerra, o Brasil não teve um terremoto que com destruiu essa tudo. magnitude, não teve. É, uma das coisas que me fez pensar uma vez foi uma colega estrangeira que veio para o Brasil e a gente passou em frente a uma construção e ela falou: Meu Deus, vocês constroem casas com tijolos, vocês vão morrer. E ela ficou desesperada, ela não queria entrar em lugar nenhum. E eu, mas por quê? Não, porque já pensou ter um terremoto, vocês vão morrer. E assim,
eu fiquei, puxa, eu nunca parei para pensar nisso, porque nunca foi uma realidade nossa. Então, eu acho que falta essa percepção de entender que são processos muito doloridos e difíceis, né? Mas você tem uma técnica, Jaqueline, porque ali na hora de traduzir, você está ali no consultório médico, né? Para quem você está interpretando, ele espera ali uma segurança também sua. É um momento já tenso, né, de um diagnóstico. Como que você lida em poder separar? Como que você vai para casa, dorme? Porque assim, eu tô perguntando isso porque eu falo que eu sou muito de humanas às vezes para traduzir biológicas. Eu até faço algumas coisas, mas depois eu fico semanas assim pensando naquilo e remoendo aquilo, e eu não acho isso saudável, assim, de verdade. Como que você lida com isso trabalhando dentro de um hospital, né? Então, menina, não, a gente não tem aquele botão liga e desliga, né? Seria tão bom se a gente tivesse aquele botão liga e desliga, mas infelizmente a gente não tem. Então esparecer a mente com coisas que eu gosto. Então, boa leitura, amigos, é você tentar separar as coisas. Não é fácil fazer isso, mas é tentar separar as coisas, ter tempo de lazer, ter tempo para descanso, fazer o que a gente gosta, uma boa leitura, um bom filme, alguma coisa desse tipo, e encarar tudo isso de forma positiva. Como assim? Ah, se a gente fez uma tradução difícil, emotiva, mexeu com o meu emocional, mas olha, a parte positiva é que foi entendido. Agora o tratamento vai ser seguido. Então a gente sempre encara, por mais difícil que seja aquela tradução, a gente tenta ver o lado positivo da coisa. Já teve vários dias que a gente chorou muito, depois que sai dali, a gente abre a boca a chorar. Mas tentar ver a forma, o lado positivo daquela situação. E como que é o recebimento da equipe médica na chegada de vocês, né? Porque é uma novidade, é uma coisa nova essa questão do intérprete dentro do hospital, né? Como que foi? Teve algum impacto, né? Como que o médico lidou com a chegada de vocês? Foi muito bom. É por isso que eu tenho muito a agradecer toda a direção do nosso trabalho, o pessoal assistente social, porque eles foram os dois lados impactados, né? Um que eles ficam olhando a gente traduzir, eles ficam, meu Deus, sério? Que idioma lindo! E do outro lado a gente encontra um haitiano rindo. Por que que eles riem? Porque eles acham interessante alguém estar falando o crioulo haitiano. Então a gente Sem fica ser haitiano, né? Sim. Então a gente tem os dois lados de admiração e você ali no meio. E a equipe toda é muito querida. A gente tem, graças a Deus, a gente tem médicos humanos, inclusive nesse curso de capacitação, esse novo ciclo, né? Porque não é o primeiro, 80% são médicos. E dar aula para médicos, ensinar médico, a gente já tem, né? Aquela, meu Deus, é uma grande responsabilidade, mas 80% da turma é médico. E a gente Isso ajuda muito. Isso ajuda muito, né? Você ter o seu trabalho valorizado nesse ambiente, as coisas ficam mais suaves. Interessante ver também o interesse dos médicos, né, em participar do projeto. Isso é fabuloso, né? Essa semana a gente foi impactado com uma notícia pesada na TV de um acidente que aconteceu e nós vimos aí a lista das vítimas desse acidente, muitos haitianos, acho que dois brasileiros também na lista e a grande parte haitianos. É, quando eu vi como a cabeça de tradutora, eu já fiquei pensando, nossa, será que faltou informação? Será que eles entraram para trabalhar nesse lugar? Eles tiveram informações de segurança? Eu fiquei pensando muito nessas questões. Jaqueline, eu queria que você, dentro dessa realidade de trabalhar com crioulo haitiano, comentasse sobre isso. O que que você sente? As empresas, quando contratam profissionais que são haitianos, elas têm essa preocupação da mensagem ser entendida, que foi o que você falou. O que te faz sentir com a missão cumprida é a mensagem foi entendida. Uhum. O que que você sente vivendo dentro dessa realidade? Então, isso é um problema que acontece muito em todos os setores. Por exemplo,
Mas o haitiano, ele sabe falar português. Ele sabe falar português, ele entende português. Ele entende bem português. Tá, mas entende todos os termos, até para a gente mesmo, brasileiros, tem algumas expressões que a gente tem que correr e procurar saber o que significa. Para um adolescente, para uma criança na escola, tem algumas expressões que precisam ser traduzidas para que entenda. Agora, imagina para um imigrante que aprendeu português, teve que aprender o português. São todas as expressões que ele domina, que ele sabe o significado? Não. A gente tira isso porque a gente já trabalha com os haitianos há praticamente 10 anos. Ah, mas o haitiano, ele entende, por exemplo, uma traqueotomia. Você sabe o que é uma traqueotomia? Sei. Então me explica o que é uma traqueotomia. Vai ter aquele minuto de silêncio. E isso é em todos os âmbitos, em todas as áreas. Se você perguntar o preço de uma coisa no mercado, é uma realidade. Mas quando a gente vai para um âmbito que precisa de uma tradução específica e que seja entendida, é outra realidade. Não significa que o fato do haitiano saber falar o português e entender o português, isso não significa que ele sabe de todas as expressões que até mesmo nós brasileiros, em algumas ocasiões, a gente não sabe. Então é essa o nosso caminho que a gente está traçando, é deixar o idioma claro. E como todo idioma, às vezes você tem que explicar de outras formas para que ele seja entendido. Se você explicou uma vez, não foi entendido, se você explica uma segunda, explica uma terceira, até que a pessoa consiga te falar o que ela captou daquilo tudo. Qualquer idioma é assim. O crioulo não é diferente. Então, tem situações que a gente tem que colocar de uma forma que ele entenda a ponto de agir de acordo. Se não agiu de acordo é porque não entendeu. Não entendeu. Nós somos assim. Imagina num idioma que não é nem familiar, porque o crioulo haitiano não é nem familiar. Imagina. Então, essa é a nossa necessidade, né? Deixar termos técnicos em todas as áreas claro. Eu acho que vale aí essa mensagem da Jaqueline, da gente pensar. A Jaqueline está trabalhando com realidades que envolvem vidas, né? É a vida que o médico consegue salvar uma vida quando ele consegue ter informação para ele conseguir acertar o diagnóstico, né? Você também salva uma vida quando você dá esse acesso à informação técnica que esse funcionário vai precisar numa situação de risco, né? Você salva vidas quando você dá esse acolhimento, porque nós também somos cheios de emoções, né? Então, e são pessoas que estão sensibilizadas, né, Jaqueline? Então, é, quando eu sempre falo nas aulas, quando eu dou aula em curso de tradução, que nós lidamos com vidas humanas e que as vidas às vezes dependem da nossa tradução. E as pessoas sempre acham, ah, a Damiana está exagerando, mas não é bem assim, né, Jaqueline? Você está vivendo isso na pele, né? E a gente está falando de vidas que estão machucadas, que têm cicatrizes. Se a pessoa deixou o país dela por algum motivo, e não foi um motivo simples, ela veio cheia de marcas, cheia de cicatrizes. Então vai ser nós que vamos aumentar isso? Não faz sentido, né? Então, o nosso papel é mostrar respeito. Nós temos a obrigação, todo cidadão tem a obrigação de mostrar respeito com o outro. Dentro da realidade que você está vivendo como tradutor e intérprete do crioulo haitiano, eu queria que você pensasse numa mensagem para o futuro, para as pessoas que vão ouvir essa entrevista daqui, sei lá, 20, 30 anos, e que estão falando, nossa, isso aconteceu, né? Que mensagem que você gostaria de deixar para esses futuros tradutores e futuros ouvintes, para que eles entendam melhor a realidade que você enfrenta no seu trabalho hoje, Jaqueline? Então, na verdade, eu não vou deixar uma mensagem como um dever de casa.
Eu queria que todo mundo, quando encontrasse um haitiano, haitiana, uma criança, um imigrante haitiano na rua, cumprimentasse ele. Bonjour ou bonsoir. E eu queria muito que prestasse atenção na reação desses imigrantes. Quando a gente cumprimenta eles com bonjour ou um bonsoir, o sorriso vai lá em cima. Não tem como não se emocionar. Então, é essa mensagem que eu deixo. Tenta cumprimentar esses imigrantes com bom dia ou boa tarde. E todo mundo vai ficar emocionado com a reação deles. E acho que também eles vão ficar emocionados de ouvir algo da sua língua materna, né, de um estrangeiro, né? Um É, deles é de felicidade junto com espanto, porque quem é que quer aprender o crioulo do Haiti? Então, eles expressam tudo aquilo num momento rápido. Eu queria muito que todo mundo fizesse isso, essa gentileza. A reação vai ser emocionante. olha, Jaqueline, eu queria agradecer de verdade tudo que você trouxe para gente aqui. Eu não vou conseguir segurar muito da minha emoção, porque eu realmente fiquei tocada com esse, né, esse acidente com vítimas que aconteceu e que esse veio para a imprensa, quantos outros não estão acontecendo sem nós sabermos e que poderiam ter sido evitados com acesso à informação, que é o que você e a sua irmã estão fazendo. Quando você fala para a gente cumprimentar, né, um imigrante no seu idioma, eu acho que a gente resgata um pouco da nossa humanidade, né, de reatar os nossos laços emocionais, de que, independente da nossa nacionalidade ou da nossa cultura, nós somos seres humanos. E somos todos irmãos, e também temos todas as nossas dificuldades, né? E o poder da nossa profissão, que com uma palavra você pode tornar o dia de outra pessoa melhor. Eu sei que pode estar parecendo piegas o que eu estou dizendo, mas nós, como tradutores, temos esse poder, né, de transmitir informação, de dar acesso à informação, de dar acesso a direitos, a dar acesso à humanização de atendimento, né? Só que por conta dessa questão do comercial, a gente acaba às vezes esquecendo o motivo pelo qual existe a nossa profissão. Então, eu acho que você conseguiu resgatar isso de uma forma brilhante aqui hoje. Eu gostaria que você, aluno de tradução, ouvisse essa entrevista e pensasse na responsabilidade que você tem quando você inicia a sua carreira como tradutor e intérprete. Que você nunca se esqueça que você não lida com papéis, você lida com vidas humanas, que é o que a Jaqueline está trazendo aqui para nós hoje, está resgatando, né, esse resgate aqui, a origem do que realmente importa dentro da nossa profissão. Jaqueline, eu tenho certeza, né, que muitos ouvintes devem estar pensando, meu Deus, eu quero aprender o crioulo haitiano, porque eu vou ser sincera com você, eu já estou tocada em aprender, né? Eu imagino os colegas do francês, né, que devem até pensar isso, puxa, eu já sei o francês, eu poderia também trabalhar com o crioulo haitiano, né? Você tem a sua empresa, vocês dão aula de crioulo haitiano? Como que funciona? Conta tudo pra gente. Então, nós somos uma empresa e trabalhamos tanto com pessoas jurídicas como com pessoas físicas, né? Daqui a alguns dias o site vai estar aí, ogeiatraduções.com.br, mas a gente tem o nosso LinkedIn, é só entrar em contato. A gente tem estrutura para atender pessoas físicas e jurídicas, a gente tem cursos de capacitação para empresas. Quem quiser fazer um curso via videochamada, a gente também tem essa proposta. Então é só entrar em contato com a gente vai se adaptar, personalizar, porque a gente tem curso personalizado, né? Para adolescente, para adulto, enfim. Para o tradutor da área da saúde, que Pra, quer puxar também o crioulo haitiano.
Sim, Jura? Vocês, sempre. atenção, Kátia Santana, ó, do Traduza. Temos uma pessoa aqui que você precisa conhecer. É, porque realmente a área da saúde é desafiadora, tem suas Exatamente. necessidades próprias, Muita, né? muita. E eu fico muito grata, Damiana, por essa chance de ser ouvida, porque é aquilo que você falou lá no início, né? Às vezes a gente não consegue transmitir o nosso serviço, a gente não consegue falar a altura que as pessoas conseguem entender, ouvir. Obrigada por isso, a gente agradece muito. Eu falo em nome dos imigrantes haitianos, estou muito agradecida por isso e que, de alguma forma, isso nos ajude a divulgar esse trabalho tão bonito com esse povo tão querido que a gente ama tanto. Gente, ó, eu vou deixar o LinkedIn na descrição do podcast. Por favor, vão lá, né? Deem uma força. Olha lá o nosso papel, né? De dar espaço, de dar voz, né? E eu queria pedir, assim, que, por favor, comentem, né? Mandem uma mensagem aí para Jaqueline, para a irmã. Como que é o nome da irmã, Jaqueline? Joyce, A Joyce Ogeia, Ogeia também. Geia, Então, para Jaqueline e para Joyce, ó, vocês não estão sozinhas, né? Que eu acho que isso vai ser muito importante para elas seguirem em frente no trabalho delas, porque eu imagino a solidão aí que vocês devem sentir, ainda mais, não é uma língua comercial. Ué, tem suas necessidades, existe um mercado. Então, acho que nós precisamos conversar sobre isso, né? ótimo. Então, por favor, mandem uma mensagem lá. Olha, a gente tá com vocês, vocês não estão sozinhas, dá um oi aí, né? Que eu acho que a gente tem que se apoiar e se encontrar aí e resgatar isso que a Jaqueline está trazendo para a gente, né? O papel do tradutor, que é dar acesso à informação, certo? Então, muito obrigada, Jaqueline. Imagina, Espero prazer que foi você nosso. venha aqui outras vezes trazer Sim, as informações aí da OGEA, as novidades de vocês. O canal está aberto aqui, está à disposição. E, enfim, a gente vai se encontrando aí no mundo da tradução e você não está sozinha. muito obrigada, muito obrigada. Foi um grande prazer. Um beijo grande. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.